Olá, eu sou Maria Tereza Willi Gomes. Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade que o Memorial do Ministério Público do Estado do Paraná me concede deste momento de fala. Parabenizo os integrantes do Memorial, toda a equipe envolvida neste projeto que visa publicar o livro que trata da história das mulheres no Ministério Público do Estado do Paraná, e eu faço homenageando a então Procuradora de Justiça, doutora Valéria Grillo, que dedicou a sua vida à instituição e hoje tem uma participação muito ativa, mesmo após a sua aposentadoria, no Memorial do Ministério Público. Homenageio também o Dr. Rui Pinto, que historicamente sempre esteve à frente do Memorial, e com ele toda a equipe de servidores, de estagiários, de colaboradores que participam deste momento histórico. Penso que o Ministério Público do Estado do Paraná, por meio do Memorial, resgata uma parte muito importante da sua história e uma história que visa valorizar a atuação das mulheres na instituição. Eu quero, nesse breve período, retratar um pouco da minha trajetória institucional no Ministério Público, e eu faço com algumas lembranças, alguns flashes aqui, de trajetória histórica. Eu ingressei no Ministério Público aos 22 anos de idade como promotora, fui a Jacarezinho como promotora substituta, lá tive a oportunidade de trabalhar com Gilberto Jacó e Sâmia Saad, que então eram os promotores titulares de Jacarezinho. Fui promotora em Jaguapitã por 3 anos, atuei depois em Pitanga, Cambé, Londrina, Curitiba. Em Curitiba, atuei por algum período no Centro de Apoio da Execução Penal, na Corregedoria como assessora, também como assessora do Gabinete do Procurador-Geral. E em 1999, assumi pela primeira vez a presidência da Associação Paranaense do Ministério Público, e essa foi a minha primeira eleição na classe. Uma votação bastante expressiva, uma diretoria composta por colegas muito valorosos, colegas da diretoria eleita, de diretorias operacionais que foram criadas, e demos então uma dinâmica ali de 1999 até 2001, e nesse período então nós realizamos, em poucos meses, após ter sucedido o Dr. Sérgio Signori, que era o presidente anterior, nós realizamos o 13º Congresso Nacional do Ministério Público. Foi um congresso de 4 dias em Curitiba, abertura no Teatro Guaíra, os outros 3 dias na Federação das Indústrias, e nós reunimos aqui 1.800 membros do Ministério Público Brasileiro. Publicamos 4 livros com teses do Ministério Público e um 5º livro com os anais de tudo o que aconteceu nesse congresso. Foi um congresso marcante na história institucional, e após esse congresso nos dedicamos a vários acompanhamentos legislativos em Brasília, de questões atinentes à classe, e foi o período em que tivemos a oportunidade então de adquirir os terrenos da praia e fazer o projeto e dar início à construção da nossa sede litorânea. A partir de então, disputamos uma outra eleição no Ministério Público para a presidência da associação, no 2º mandato, e nesse 2º mandato nós já estávamos ali com a sede de praia pronta, a estrutura de todos os apartamentos levantados já em fase de acabamento final, e então disputamos outra eleição, que foi a 3ª eleição para a Procuradoria-Geral de Justiça. Essa eleição para a Procuradoria-Geral de Justiça, à época, eu era promotora de justiça, não era procuradora de justiça, e tinha 38 anos de idade. Assumi a chefia da instituição, fui eleita, fui a mais votada, sempre tive um apoio muito forte da classe, e acho que esse foi o maior diferencial em toda a minha trajetória, em toda a minha carreira. O diálogo com a base, o diálogo com os promotores que ingressavam na instituição, com os promotores de justiça de entrância inicial, intermediária, final, o respeito em relação aos procuradores de justiça, num relacionamento sempre muito respeitoso, harmonioso. E nesse período da Procuradoria, de 2002 a 2004,
muitas mudanças estruturais na instituição foram feitas. Algumas agradaram, outras não agradaram, porque nem todas as mudanças estruturais agradam. Porém, eu acho que nós temos um recorte histórico muito importante do que aconteceu em 2002, 2004, e eu posso até me lembrar de alguns pontos e alguns fatos muito rapidamente, né? Um deles em relação à movimentação na carreira, e é uma questão interna, né? Uma questão institucional interna. As sessões do Conselho Superior do Ministério Público eram sessões fechadas, realizadas portas fechadas no gabinete do Procurador-Geral, quando então o Ministério Público ocupava o 6º andar. E na minha primeira sessão eu disse que o meu voto seria aberto, não seria um voto fechado, secreto, e que as portas do gabinete ficariam abertas. Houve uma certa resistência, né, e eu me baseei na ocasião nos princípios constitucionais, que era o que eu tinha. Aí disse que na próxima sessão não seria mais realizada a sessão do Conselho no gabinete do Procurador-Geral, e sim no auditório do 6º andar. Improvisamos uma mesa e começamos a fazer essas sessões abertas, e logo sai então um ato, né, da Procuradoria-Geral de Justiça autorizando os promotores que estivessem participando das listas a assistir presencialmente às sessões. Acho que isso foi um grande marco histórico em termos de movimentação de carreira, né, e para demonstrar também o que queríamos. E disse que enquanto nós não tivéssemos um critério objetivo para analisar o merecimento, que eu seguiria a lista de antiguidade. Então, são pontos assim que às vezes agradam, às vezes não, né? Tive várias conquistas importantes nesse período institucional, e o tempo também aqui é um tempo curto, mas um deles que me parece muito simbólico, quando eu assumi a Procuradoria, sucedi o Procurador-Geral de Justiça, Marco Antônio Teixeira, a quem também eu tenho por ele uma admiração profunda, né, por todo o trabalho e seriedade que desempenha na instituição e o trabalho que faz na área de saúde. Recebi do Marco Antônio a cessão assinada pelo governador Jaime Lerner do prédio que seria o prédio sede do Ministério Público. Mas era uma cessão de uso do novo e futuro prédio do da sede do Ministério Público. Porém, nós tínhamos lá no prédio, acho que 6 ou 7 secretários de Estado. Então, durante essa gestão de 2 anos, nós tivemos que dialogar com 6 ou 7 secretários para que eles pudessem sair do prédio. Fizemos o projeto, reformamos o prédio inteiro e entregamos pela primeira vez na história a sede do Ministério Público do Estado do Paraná no ano de 2003, final de 2003, iniciozinho de 2004, entregamos a sede do Ministério Público. E com isso o Ministério Público deixou de ocupar um andar, que era o 6º andar, no prédio do Tribunal de Justiça, para ter a sua identidade própria, a sua marca própria, a sua casa própria. Disputei nova eleição, e aí uma reeleição, né, ao cargo de Procuradora-Geral de Justiça. Fui a mais votada, porém não fui nomeada. E a partir de então, isso era o ano de 2004, a partir de então eu voltei à minha promotoria, eu era titular da primeira vara civil de Curitiba, assumi a promotoria, a primeira vara civil, pedi remoção por opção para a promotoria de adolescentes em conflito com a lei, situada lá no Tarumã, passei a atuar nessa área de adolescentes. Até então, em termos acadêmicos, eu tinha feito 2 especializações em Direito Administrativo e Direito Processual Penal, e quando fui para a área de adolescentes em conflito com a lei, eu ingressei no mestrado em Educação. E o meu problema era exatamente saber como reduzir a pobreza, a exclusão social e a desigualdade social. E como a educação era o caminho, fui buscar então esse caminho, que era um caminho de compreender melhor a importância de como avaliar a qualidade da educação básica e assim permitir maior inserção das pessoas. Esse período me fez, por uma questão pontual,
fez com que eu voltasse a participar de uma assembleia da Associação Paranaense do Ministério Público, para nessa assembleia explicar alguns pontos da história que não estavam bem esclarecidos da maneira como foi colocado. E essa assembleia foi que me motivou novamente a disputar a eleição para a presidência da Associação Paranaense do Ministério Público. Disputei então uma nova eleição, juntamente com a diretoria que me acompanhava à época, vencemos a eleição e voltamos à Associação Paranaense do Ministério Público. Voltando à associação, muitos projetos foram feitos nesse período, dentre eles um grandioso que foi, e a gênese é nossa mesmo aqui, de nossa autoria, que foi a criação da JusPrev, que é a previdência associativa dos membros do Ministério Público e da Justiça Brasileira, da qual participam hoje mais de 60 associações de classe do Brasil todo, entre Ministério Público, Judiciário, as procuradorias, defensorias, isso olhando para o futuro, das gerações futuras, dos membros, dos membros que, enfim, precisam no futuro ter um complemento de aposentadoria, possibilidade de ingresso também de convidados, de servidores, e já fazer a previdência para os nossos filhos e os nossos netos a partir do seu nascimento, planejando o futuro. Além da JusPrev, deixamos uma outra marca institucional importante, que é a atual sede da Associação Paranaense do Ministério Público. Nós compramos, então, o terreno, fizemos o projeto, levantamos toda a estrutura e construímos a nova sede da Associação Paranaense do Ministério Público e mudamos, então, da antiga sede, que era no 10º andar da Cândido de Abreu, para a sede que hoje fica na Mateus Leme, com uma vista maravilhosa para o Bosque do Papa, que dá a dimensão do verde, da harmonia, do equilíbrio, de uma energia muito positiva para que os membros do Ministério Público possam desfrutar desse ambiente associativo. Vencido esse período na associação, fui convidada a assumir no Poder Executivo a Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Assumi a secretaria por 4 anos e o iniciozinho do 5º ano, isso de 2011 a 2014. Na secretaria, então, estruturamos 4 grandes eixos na diretoria, na secretaria. Primeiro, mudamos o nome de Secretaria da Justiça para Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, por entender que direitos humanos era uma concepção ampla que daria a essa secretaria, a mais antiga Secretaria de Estado do Paraná, e a primeira vez ocupada por uma mulher, o status da sua importância. Tivemos ali, então, sob nossa responsabilidade, um dos departamentos, o Departamento do Sistema Prisional, o DEPEN. Foi criado o Departamento de Direitos Humanos para trabalhar com políticas públicas de idosos, mulheres, deficientes, quilombolas, indígenas, comunidades tradicionais, benzedeiras, enfim, políticas para mulheres. A gente tinha ali, então, inúmeras políticas públicas. O terceiro eixo era políticas, departamento que tratava de políticas sobre drogas, e o quarto era o PROCON, Então, eu acho que eram, assim, 4 grandes departamentos, uma estrutura que tinha um diálogo em relação à sua temática, muito voltado a tudo que foi feito no Ministério Público. E então, após esse período na Secretaria de Estado, nós então voltamos ao Ministério Público por um período que não foi um período tão longo, foi um período mais curto, e nesse período e nessa ocasião já com um propósito muito específico. O propósito era, pelo Ministério Público, disputar uma vaga no Conselho Nacional de Justiça para implementar no Conselho Nacional de Justiça a integração do Poder Judiciário à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. A Agenda 2030 é uma agenda que sucede uma agenda anterior, também da ONU, que era a Agenda 2015, com 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, sucedida pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e ali, então, tentar dar sequência a um projeto inacabado que ficou no Ministério Público, na associação do Ministério Público, foi entregue à instituição também, mas é um projeto que ficou inacabado. Um projeto maravilhoso chamado SIM-MP, foi desenvolvido em conjunto com 2 colegas do Ministério Público, Márcio Berclas e
e o colega Alexei, e esse trabalho ele visava criar um sistema de informações dos e para os membros do Ministério Público. Um portal na internet em que você pudesse clicar ali os 8 ADMs, Educação, Saúde, Meio Ambiente, clicar e ter acesso às ações civis públicas, às ações coletivas que o Ministério Público estivesse desenvolvendo nessa área, de forma a permitir um maior diálogo da sociedade com o Ministério Público, do Ministério Público com a sociedade, né? Uma interação entre os atores. Esse projeto acabou não sendo desenvolvido porque o Ministério Público, à época, não tinha uma base de dados. Hoje, o Ministério Público do Paraná tem uma base de dados, que é o PROMP, mas à época ainda não tinha essa base de dados. Muito bem. Aí o meu desafio, então, foi disputar uma nova eleição no Ministério Público, que foi minha 7ª eleição no Ministério Público. Fui novamente eleita pela classe, né, o que significa que o meu diálogo com a classe historicamente sempre foi muito bom, muito próximo, muito respeitoso. E novamente fui eleita pela classe para disputar a vaga do Conselho Nacional de Justiça. O fiz com a indicação, então, do meu nome ao Procurador-Geral da República, e na época do Brasil todo eram 2 candidatos, né? Era o meu nome e o nome de um colega muito valoroso do estado de São Paulo, e o Procurador-Geral da República, à época, escolheu o colega de São Paulo. Nesse espaço, então, eu completei o meu tempo para aposentadoria, me aposentei do Ministério Público, e uma das coisas rápidas que fiz nesse período foi a criação de uma associação sem fins lucrativos, chamada AIDH, Associação de Indicadores em Direitos Humanos, justamente para trabalhar as metas e indicadores da Agenda 2030, eventualmente ajuizar ações coletivas em relação a alguns pontos, essa preocupação mais do coletivo. E nesse espaço de tempo, então, eu acabo disputando uma eleição na Câmara dos Deputados, e aí essa eleição todos os deputados votavam, mais de 500 deputados votavam, pleiteando a minha indicação como conselheira do Conselho Nacional de Justiça pelo Parlamento Brasileiro, representando a cidadania brasileira. Fui então a mais votada, fui indicada, escolhida para ocupar essa vaga do CNJ, nomeada pelo Presidente da República. Ocupei então o cargo de conselheira do CNJ, pela primeira vez também uma mulher representando o Parlamento, a Câmara dos Deputados, no Conselho Nacional de Justiça. Passei pelo CNJ por 4 anos, o primeiro mandato foi um mandato, e nesses 4 anos eu passei ali então, né, são 15 membros, são 15 conselheiros no CNJ, a presidência é exercida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, e esses 15 conselheiros têm origens diversas, alguns da magistratura, outros do Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual, OAB, e um representante da Câmara, um representante do Senado. Nesse ambiente, então, eu passei ali sob a presidência da ministra Carmen Lúcia e depois ministro Toffoli, e terminei o meu mandato no CNJ sob a presidência do ministro Fux. Em relação à questão das mulheres, tem ali um episódio muito interessante no CNJ. Um dos vários, mas esse eu acho que ele é muito simbólico. O CNJ, por força da Constituição e do seu regimento interno, edita resoluções, edita atos normativos, e esses atos normativos praticamente têm força de lei, né? E as resoluções editadas pelo plenário do CNJ, elas têm um impacto muito grande nos 91 tribunais do país, exceto o Supremo, que o Supremo, né, o Supremo está hierarquicamente acima do CNJ, e então o Supremo não está afeto ao CNJ. O CNJ é um órgão de controle administrativo e financeiro, mas sobretudo é um órgão de planejamento institucional, de macroplanejamento do Poder Judiciário e das políticas judiciárias. E é exatamente nesse aspecto em que, num determinado momento, logo no final da gestão da ministra Carmen Lúcia, nós fizemos uma proposta, e essa proposta ela foi motivada pela AJUF, Associação dos Juízes Federais, várias juízas federais da AJUF, mulheres que nos procuravam, pedindo que levasse algum documento, enfim, né, um ato simbólico ali para que pudesse ser aprovado
no plenário, e no finalzinho da gestão da ministra Carmen nós conseguimos aprovar, então, nesse dia, a resolução 255, que é a resolução que trata da política de valorização das mulheres no Poder Judiciário brasileiro. E a 255 ela destaca 3 pontos. Primeiro, que as mulheres tenham espaço de fala, que as mulheres não sejam apenas integrantes de mesas, né, em eventos, mas que elas tenham o direito à voz, que elas tenham fala nos eventos. Segundo, que as mulheres ocupem cargos de chefia, direção, assessoramento superior, para que elas tenham já uma capacitação e um preparo para exercer atos de gestão, para que elas se habituem aos atos de gestão. E o terceiro, que as mulheres participem de bancas de concurso para, desde o início, verificar quem são os candidatos, enfim, participar desses momentos históricos do ingresso das pessoas na carreira. Então, esses são os 3 pontos, motivados pela 255, que então deflagra um evento importante na Infam, em parceria com o CNJ, denominado A Juíza Mulher. E nesse evento, a Juíza Mulher, né, e ajudamos aí toda essa coordenação, o destaque passa a ser ali um recorte para julgar com perspectiva de gênero. 2, a implementação da resolução 255. 3, a importância de técnicas de laboratórios de inovação no Poder Judiciário, né, para, enfim, propiciar mudanças positivas na estrutura do poder. A partir daí, então, o Departamento de Pesquisa Judiciária fez um levantamento sobre o perfil das mulheres, concomitantemente o CNMP também fazia esse levantamento e até estava nesse aspecto de diagnóstico, estava mais avançado que o CNJ em relação a saber o perfil das mulheres na instituição, tinha já alguns dados, algumas informações por ali. E, enfim, esse trabalho, né, acabou tendo um reflexo muito positivo, porque aí cada um dos 91 tribunais acabou criando seus grupos de trabalho para cuidar especificamente e com muito cuidado da questão da política para mulheres. Acho que esse é um recorte muito importante da questão da participação feminina. Poderia citar vários outros, esse como início na gestão do ministro Toffoli, então nós conseguimos, logo no começo da gestão, ele fez no seu discurso de posse, como o presidente supremo fala de direitos humanos, da preocupação dele com direitos humanos, pedimos a ele uma audiência na primeira semana de gestão, nos atendeu no gabinete do Supremo. Eu disse, ministro, eu vim ao CNJ com um propósito específico. Eu vim ao CNJ pensando que um projeto que ainda não tinha sido acabado, mas apenas desenhado e iniciado, quando ainda estava na Associação do Ministério Público, quando escrevi sobre ele na minha tese de doutorado em Sociologia na Universidade Federal do Paraná, é que nós precisamos ter uma visão de planejamento estratégico, de olhar a estratégia do sistema de justiça de uma forma completamente diferente. Não basta dizer quantas apelações foram julgadas, quantas ações foram ajuizadas, quantos agravos foram decididos. Essa não é a linguagem que a população entende. A linguagem que a população entende é o que o Poder Judiciário, ou o Ministério Público, ou o sistema de justiça, e todos eles aportam as suas ações no Poder Judiciário, por isso a base de dados do Poder Judiciário é a maior base de todas, porque as ações elas entram no Poder Judiciário. Quantas ações de violações de direitos humanos ingressaram no Poder Judiciário brasileiro? Quantas ações de violações de direitos relacionados a falta de acesso a medicamento, falta de acesso a tratamento médico, a questões que violam direitos ambientais, direito humano à educação, relacionadas à questão da pobreza, né? Nós tivemos aí pandemia, renda emergencial, uma série de problemas. Enfim, como é esse diálogo? Como é que a sociedade enxerga o sistema de justiça? Como é que enxerga através do Poder Judiciário? Então, nesse diálogo, eu sugeri que nós pudéssemos, então, implementar um projeto inovador no Judiciário chamado Agenda 2030 no Poder Judiciário Brasileiro, que ele vem lá do CIMP, que foi desenhado na Associação do Ministério Público, que foi levado para uma tese de doutorado e que essa tese de doutorado, então, em tese, precisava ser aplicada e poderia ser aplicada no ambiente do Poder Judiciário através do CNJ.
O ministro imediatamente criou um comitê interinstitucional com representantes da ONU, do PNUD, do Ministério de Relações Exteriores, Secretaria da Presidência da República, que cuidava da agenda, IBGE, enfim, vários órgãos e tal. E nós começamos, então, a nos reunir mensalmente e ao longo de 4 meses fizemos a entrega ao ministro Toffoli, ao plenário do CNJ, em cuja sessão participou também a representante do Ministério Público, a Procuradora-Geral da República e presidente do CNMP, a doutora Raquel Dodge. Nessa sessão, em 4 meses, nós fizemos a entrega do nosso trabalho, que foi a indexação de 70 milhões de processos da base de dados do Poder Judiciário brasileiro, que congregava os 91 tribunais à Agenda 2030, dizendo: essa ação relacionada à saúde está relacionada com o ODS número 3 da saúde. Essa de falta de vagas em creche, ODS 4 da educação. Essa que diz respeito a florestas, a questão ambiental, está lá no ODS 15. A questão da energia no ODS 7, a da água no ODS 6. Então nós conseguimos mostrar de uma forma absolutamente inovadora ODS 8, Justiça do Trabalho. Então, assim, classificando por esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Olhando por esses 17 ícones, que era fácil para a população, quantas ações nós tínhamos no Judiciário brasileiro. Esse é um trabalho inédito, é o primeiro judiciário no mundo que faz esse trabalho, e a partir de então nós passamos a contribuir com a implementação da agenda no Supremo Tribunal Federal. Hoje, quando você abre as ADPFs, as ADIs, você vê aqueles ícones ali coloridos dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma forma do judiciário brasileiro dialogar com a comunidade e mostrar o que faz. Recentemente recebi do presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Dr. Aras, o convite para, junto com alguns colegas do Ministério do Paraná, inclusive, participar de um projeto do Ministério Público pós-modernidade, pensar o Ministério Público do futuro. E nesse grupo, que foi constituído no CNMP, sugeri então que nós resgatássemos esse projeto do CIMP, que ficou arquivado na Associação Paranaense do Ministério Público, e que pudesse ele servir de base de dados para a criação de uma base de dados do Ministério Público brasileiro, porque até hoje nós não temos uma base de dados consolidada e unificada do Ministério Público brasileiro, para, desta forma, também integrá-la à Agenda 2030, da mesma maneira que foi feito no Conselho Nacional de Justiça, e assim cumprir aquilo que nos compete. Dizer à sociedade por que viemos, quem somos e o que estamos fazendo para mudar a realidade das pessoas. Acho que essa é a nossa missão. Muito obrigada.